Então, turma, vamos passar agora para o estudo dos verbos da peça. Aqui na aula passada nós trabalhamos a qualificação e hoje nós vamos trabalhar os verbos da peça, tá? Veja bem, aqui ó, eu já deixei até naquela apresentaçãozinha que eu mandei para vocês, tudo marcado, esse que está em verde é a qualificação, lembrando apenas que eu utilizei naquele modelo que fiz isso para não esquecer de chamar a atenção de vocês, a qualificação nesse formato aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu botar bonitinho. Então, usando aqui, ó, no seguinte endereço completo, tá vendo? Eu não gosto, eu já falei para vocês que eu não gosto dessa forma aqui de se fazer referência ao endereço, tá? Por quê? Porque é o seguinte, eu acho que ela, se você está diante de um exercício da OAB que não tem nenhum dado do endereço, ela vai ser aceita, creio que, até hoje pelo menos, em todos os casos dos seus colegas de vocês que fizeram as provas anteriores e que mandaram para mim, eu vi lá que ela sempre foi aceita numa boa. O grande problema é que pode ter um dadozinho que seja um único dado lá se referindo ao endereço, e aí como é que vai ficar? Por exemplo, diz lá, né, que o reclamante é residente domiciliado no mesmo município onde está localizada a empresa e é, por acaso, o local onde ele presta serviço. Lascou, já tem um dos dados lá do endereço, um daqueles 6 dados do endereço que são obrigatórios. E aí, como é que ficou? E se você colocar assim, você não vai ter respeitado o que manda o edital, que inclusive hoje está vindo lá na capa da prova, lá no começo, quando se fez, já como instrução, para você não esquecer desse detalhe. Então, lembrando, se não tem nenhum dado, eu acho que não haveria nenhum problema de você utilizar dessa forma aqui, tá? Mas o melhor é você colocar o endereço completo com todos os dados, tá? Do endereço. Então eu não gosto muito desse dado que está aqui naquele modelo que eu mandei para vocês, que eu já deixei assim para não deixar sempre chamar a atenção de vocês para esse fato. Mas o que a gente vai trabalhar hoje são os verbos da peça, que basicamente é o vem propor. Aqui, descendo um pouquinho para o nosso, descendo um pouquinho aqui para baixo, né, para falar dos verbos da peça, eu tenho só algumas coisinhas para falar sobre a questão dos verbos da peça. A primeira delas é que, às vezes, eu vou dizer assim, você vai encontrar alguns verbos sendo utilizados em vez do propor. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que assim, o verbo propor é, sem dúvida alguma, o mais tradicional, tá? Mas você vai encontrar alguns outros aí, como ajuizar, acionar, para mim é o pior que tem, demandar e etc. Tá? O mais tradicional é o propor. Mas aqui eu quero levantar uma questão que é a seguinte. Ah, o propor é o verbo que a gente utiliza quando está fazendo uma petição inicial. Qualquer uma. Pode ser um mandado de segurança, uma ação rescisória, uma ação de consignação de pagamento, um inquérito para apuração de falta grave, não importa. A gente sempre vai usar o propor. E outras peças demandam, digamos assim, num sentido técnico mais refinado, verbos específicos. Como, por exemplo, só pegar um exemplo simples. Você vai interpor um recurso ordinário. Beleza? Então, por exemplo, se for um caso de um RRO, você vai interpor. Interpor. Tá? Exemplo. Mas existe um verbo que ele é coringa, que é o verbo apresentar, que você pode usar para tudo, inclusive para a petição inicial. Então, se você. Uma coisa que você não tem muito que esquentar a cabeça é com ficar decorando pedaços aí que fazem parte
da apresentação, porque a gente vai treinar muito e vai repetir muito, obviamente vocês vão fazer muitas vezes a apresentação passo a passo. Tá? Então, se você não quiser ficar decorando, ou por acaso se esquecer na hora de fazer a sua prova, na hora que você está fazendo a prova lá, não se lembra, o que, que acontece? Você utiliza aqui o apresentar. Ah, eu estou fazendo um RO, esqueci que é interpor. Usei o apresentar, tudo bem. O apresentar sempre é aceito para qualquer peça, tá? Então, vamos passar aqui. Ah, e vamos colocar, então, essa questão dos verbos aqui na prática, né? Tá bom? Então, vamos puxar aqui para a gente poder praticar. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Não, quero puxar você. Deixa você aí. Então vamos lá. Inclua os dois verbos na resolução do exercício anterior do Yuri Bassan. Então, na aula passada, nós estávamos fazendo o exercício aqui do Yuri Bassan. Eu vou copiá-lo aqui, ó, incluí-lo aqui para nós. Eu vou chegar um pouquinho mais para cá, né, para aproveitar mais o espaço aqui. Para lá. E aí, como é que a gente inclui isso? Vem propor. Simples assim. Ah, professor, mas no modelo aqui, ó, tá separado. Não tem que ser separado. Tanto faz. Pode ser junto, pode ser separado, tá? Tem uma coisa que depois que eu terminar de falar desses requisitos, digamos assim, entre aspas, essenciais ou obrigatórios, que são esses que estão em vinho, e, e depois, sobretudo, que eu falar dos penduricalhos, eu vou ter que falar de uma coisa muito importante que é do estilo. E aí você vai perceber que você pode mudar muita coisa na apresentação de acordo com o seu estilo, tá? Em regra, ela vai seguir assim um padrãozinho mais ou menos como esse. Lógico, com os dados completos, né? Não quer dizer que esse está incompleto, mas assim, eu não gosto muito dele porque, por exemplo, em relação ao endereço, para mim ele não está todo certinho, tá bom? Mas a gente vai estudar isso com calma. Então é só o vem propor. Mas um detalhe importante, nós não podemos esquecer que assim, que no processo do trabalho, um reclamante, ele não precisa de advogado. Então, como o nosso próximo a nossa próxima etapa é justamente falar dos dados do advogado, que vocês têm que sempre inserir quando vai fazer uma apresentação numa petição, o que eu tenho que chamar a atenção de vocês? Para o fato de a gente nunca se esquecer que no processo do trabalho vigora o jus postulante. O que é o jus postulante? É a capacidade que tem a parte de postular em juízo, de levar a sua demanda para o juízo, independentemente de contratação de um advogado. Isso pode ser feito tanto pelo empregado quanto pelo empregador, tá? Até porque, ó, se a gente levar em consideração o que está na CLT, esse direito seria total, pleno. Diz o artigo 791 da CLT. Os empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. Pela CLT, esse direito não poderia ter sido restringido ou sofrer qualquer restrição. Tá? Ocorre, no entanto, que a CLT, melhor dizendo, que o jus postulante tem duas exceções. A primeira delas vem de um entendimento do TST, consagrado na súmula 425, que diz: o jus postulante das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Então, lembrando, e agora vocês vão entender por que eu comecei lá atrás falando da estrutura básica da Justiça do Trabalho, né? Que nós temos aqui na Justiça do Trabalho, aquela estruturazinha básica, o TST lá em cima, os TRTs aqui no meio, e os juízes do trabalho, que atuam nas varas do trabalho aqui embaixo. Para uma reclamação trabalhista, ela vai ter aqui nas varas do trabalho a primeira instância, nos TRTs a segunda instância e no TST a terceira instância. Pode acontecer
de, em alguns casos, de a competência ser do TST, ou perdão, ser do próprio TRT. Quando isso acontece, o TST passa a ser a primeira instância. E o TRT respectivo passa a ser a primeira instância e o TST a segunda instância, tá vendo? Então, e há casos, inclusive, de competência direta do TST, que o TST passa a ser logo a primeira instância. Mas não importa. O que importa é que o basicão é assim. E isso é importante vocês terem em mente, porque às vezes em questões de exame de ordem de concurso, essa estrutura, essa divisão em instâncias aqui é considerada. Tá bom? Então vamos praticar isso que eu falei até agora aqui. Eita, Jesus. Na hora eu puxo aqui antes de fazer. Tirar o coisa. Então vamos praticar. Vou pegar aqui um exercíciozinho. Deixa eu ver se eu consigo puxar esse exercício todo aqui para cima. Tá tudo aqui em cima? Tá. Então vamos lá. Assinale a opção correta no que diz respeito ao jus postulante na Justiça do Trabalho. Ó, letra A. O jus postulante é aplicável apenas na primeira instância quando a parte move a reclamação trabalhista. Nas outras instâncias é necessária a contratação de advogado? Tá errado, né? Porque, obviamente, o TRT é a segunda instância. Então, lembrando daquela estruturazinha lá, ó, quando a gente fala de reclamação trabalhista, o TST é a terceira, o TRT é a segunda e a vara do trabalho é a primeira. Tá vendo? Então, é aplicável apenas na primeira instância? Não. Na primeira e na segunda, nos TRTs também, tá vendo? Lembra que eu falei? Que essa estrutura é considerada, ó, nas outras instâncias, não, só no TST. Letra B. Na Justiça do Trabalho, a parte poderá impetrar mandado de segurança sem a necessidade de contratação de advogado? Não. Existem três situações lá no entendimento do TST, são as ações cautelares, que nem existem mais, né? Mas vale aqui para efeito de questão sobre juros postulantes, mandado de segurança e ação rescisória. Ação rescisória que precisa de advogado, nesses três casos. Então, diz aqui a letra B. Ó. Na justiça do trabalho, a parte poderá impetrar mandado de segurança sem necessidade de contratação do advogado, no entendimento do TST, de jeito nenhum. Então, vamos lá. Letra C. Na Justiça do Trabalho, a parte poderá mover ação cautelar sem a necessidade de contratar advogado? Não, de jeito nenhum. Tem que ter advogado. E letra D. O jus postulante não é aplicável quando se tratar de ação rescisória trabalhista. Correta a letra D, porque é uma daquelas três exceções que você tem que guardar. Mas olha só que coisa interessante. Na verdade, esses casos, eles eram considerados assim pelo TST, esses três casos aqui, ó, que eles eram considerados ações de procedimentos especiais. Mas existia uma outra ação muito utilizada na Justiça do Trabalho, que é a ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento pode ser proposta pela própria parte, por meio de jus postulante. Lembra que, pelo que diz a súmula 425, e é só o que você tem para responder, se fosse essa questão na prova da OAB, só que você tem a súmula, né? Você vai responder que sim, que, de acordo com o entendimento do TST, o jus postulante só sofre restrição em caso de atuação perante o TST ou para propositura ou para se propor uma ação cautelar, um mandado de segurança ou uma ação rescisória. Puf, e acabou, tá? Então seria, obviamente, possível a utilização pela parte da ação de consignação em pagamento, que também é um procedimento especial, enfim, não trabalhista, também é não trabalhista, mas que, para os efeitos, pelo menos da OAB, você responderia tranquilamente que sim, tá? Então vamos aqui passar para outro detalhe importante. Aqui. Vamos lá. Existe mais uma restrição importante em relação ao jus postulante da parte, que é no chamado procedimento de homologação de acordo extrajudicial. Eu já o deixei aberto aqui, ó. Nós vamos tratar desse procedimento de jurisdição voluntária
para homologação de acordo judicial mais à frente, tá? Inclusive na prática também. Agora, o que eu estou chamando a atenção de vocês só para essa questão da limitação em relação ao justo postulante, porque é um tópico que tem sido cobrado demais em questões de concurso, e às vezes o que está sendo muito cobrado em questões de concurso costuma cair também no exame de ordem, tá? Diz o artigo 855b da CLT. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta. Tá vendo essa petição conjunta? Nós vamos aprender isso aqui na prática bonitinho mais à frente, tá? Quando eu tratar desse procedimento. Sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Então, presta atenção, eu não posso fazer uso aqui do jus postulante. As partes têm que estar representadas por advogado. E ainda vai dizer o parágrafo 1º, ó. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Então, cada uma tem que estar representada pelo seu próprio advogado. E o parágrafo 2º diz que faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. Então, aqui, obviamente, o que eu vou ter? Uma limitação ao jus postulante da parte. Por enquanto, é só isso que a gente vai falar aqui da homologação de acordo extrajudicial, tá? A limitação, que é uma outra limitação que existe atualmente, ao jus postulante da parte. Então, vamos fazer um exercício para a gente ver isso na prática. Ó, Hermes da Fonseca foi demitido dos quadros de determinada empresa multinacional e foi procurado por seu ex-empregador para firmar acordo extrajudicial. As partes pretendem obter a homologação judicial do acordo firmado e, para tanto, é preciso que apresentem. Letra A. Petição conjunta, beleza, tá? Não pode ser uma petição de uma das partes só. Sendo representados por advogados comuns, de jeito nenhum, tem que ser um advogado para cada parte. B. Petição conjunta, sendo representados por advogados diferentes, letra B, ó. Já matamos a questão aqui, é letra B, tá bom? Vamos lá, marcar aqui a letra B. Tá? C, petição individualizada, nem precisa ler o restante. Requerimento individual, letra D, requerimento individual verbal, de jeito nenhum. Depois vamos falar da reclamação trabalhista verbal. E letra E, petição conjunta, opa, beleza, sem a necessidade de representação por advogados, ó. Aqui seria se houvesse o jus postulante nessa situação, mas eu não aplico o jus postulante aqui, então essa é a parte errada, tá bom? Então é isso, turma. Um detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é, se por acaso você tiver alguma dúvida ainda em relação a tudo que eu estou tratando até agora, mande lá para mim no WhatsApp, mesmo local aqui que você, mesmo utilizando o mesmo telefone aqui que você pode usar para pegar o material da aula, tá? E aí eu vou tirando as suas dúvidas, gravando os vídeos aqui e tentando tirar as suas dúvidas aí, que forem surgindo para frente, tá? Um detalhe importante, lembra que lá no início eu falei para vocês que eu tenho a apostila lá na Kindle lançada e que uma complementa a outra. Por exemplo, lá na apostila eu não chamei atenção para esse caso aqui do jus postulante, ou melhor, da limitação do jus postulante no procedimento de homologação de acordo extrajudicial. Por que eu não chamei atenção nisso aqui? Porque eu vou tratar desse procedimento detalhadamente, inclusive fazendo a construção da peça, passo a passo com vocês. Mais à frente, obviamente. Então, de toda sorte, eu pensei em deixar para tratar isso lá. Mas como eu vi que está sendo muito cobrado em questões de concurso, vai lá que não seja cobrado na sua prova, na segunda fase lá para você, né? Eu falei, opa, deixa eu chamar logo a atenção, incluir isso aqui, tá? Para vocês não ficarem sem essa informação. Então, aí também, eu estou mostrando para vocês essa relação entre o material que está publicado lá na Kindle com o material que eu estou deixando para vocês aqui nas aulas. E possivelmente eu devo publicar isso aqui também depois aí em alguma editora de livros dessas de autopublicação. Aí fica lá para quem quiser, tá? Então tá bom, turma. Até a próxima aula.
Tchau, tchau.